Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje vocês vão adorar a conversa. Eu estou aqui com meu amigo Ari Rodrigues Alves Neto. Acertei Isso aí. certinho? É comprido, mas acertou. E o Ari é engenheiro que tem um trabalho. Você foi muito bem indicado para mim. Aí Obrigado. eu fui pesquisando teu trabalho. E é muito louco, né, Ari? Eu acho que eu sou um engenheiro que foge um pouco da curva do padrão, né, Lu? Até um dos motivos, né, disso tudo que o pessoal fala assim, ele é engenheiro com alma de arquiteto. Então, hoje em dia eu É. também faço arquitetura, Ah, você está fazendo arquitetura. faço, mas nem por questões de trabalho, assim, em termos de escritório, mas por questões de docência, né, que eu sou professor também, Tá, e eu ministro aulas no curso de arquitetura e urbanismo. E aí tem algumas prerrogativas, né, de algumas tá, atividades, como por exemplo ser orientador de trabalho de final de curso, que tem que ser professor com formação em arquitetura. Então, tá, assim, eu não posso oficialmente orientar um aluno, né? Então eu tenho tá. essa Por isso que você barreira está e fazendo por arquitetura. isso que eu faço. Eu falei, então agora eu faço arquitetura, aí tem aquela questão também, né, quando separou os conselhos, arquitetura, engenharia, CREA e CAL, né? Ah, Engenheiro não pode fazer projeto, então, né? é. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos resolver isso. Como eu gosto de estudar, eu falei, eu faço arquitetura na segunda graduação e resolvo. Aí assim, eu não tenho mais limites depois, entendeu? Lógico, imagina. Porque você adora estudar, Ari. Amo, amo estudar. Já tenho algumas especializações, sou doutor, então já fiz meu mestrado, meu doutorado, Ah, né? Tenho 3 especializações, logo logo eu quero fazer mais uma, ou talvez venha fazer um doutorado novo ainda, que eu tô pensando na logística de ir para o Rio Grande do Sul fazer esse doutorado, que seria um doutorado aí em neurociência. Aí não nossa! faz... Mas vamos falar do seu trabalho? Vamos lá. Você é muito diferente, né, na hora de você, quando você pega um projeto. Sim, eu costumo dizer que, assim, em termos de projeto, né, vamos falar um pouco mais sobre a formação da arquitetura, né? Tá, O arquiteto se forma e nós temos, e, sim, tem várias linhas, né, da arquitetura, arquitetura clássica, contemporânea, e aí então tem toda aquela questão do projeto ser delineado de uma maneira seguindo um estilo arquitetônico, né? Assim, isso não é minha praia, né? A minha formação básica é de engenharia. Então eu acho que os arquitetos dominam muito bem essa questão toda da plástica, né? E aí, só que assim, eu sempre tive aquela pulga atrás da minha orelha, ah, que assim, apesar de estudar muito, de fazer tudo o que eu fazia, sempre me faltava alguma coisa, que é o famoso do propósito. Então, qual que era o meu propósito em termos de trabalho? E eu percebi que o meu propósito que faltava na minha vida eram as pessoas. Aí você vai falar pra tá. mim, Ari, mas calma lá, Como assim, né? projeto não é para as pessoas? É, Não, realmente é. Mas assim, as pessoas, então qual que é o projeto ideal para Luca? Qual que é o projeto ideal para os meninos que estão aqui? Qual que é o projeto tá, ideal para qualquer cliente meu? E assim, são pessoas, mas cada pessoa tem a sua individualidade, né? tá. Então aquilo que, vamos dizer assim, tecnicamente seria bom para todos, pode ser que não seja bom para você, que não te agrade, né? Então, eu também É um projeto humanizado. humanizado, exato. E, assim, mas eu vou bem ao fundo do que seria essa humanização. Entendeu? E aí, para juntar isso com a engenharia, que eu gosto demais também, então eu sempre trabalhei muitas questões de eficiência energética. E para mim, usar um ar-condicionado, por exemplo, né, em Rio Preto precisa. Mas assim, tem certas épocas do ano que teoricamente você não precisaria. Você Tá, poderia ter uma casa ou um escritório, um centro comercial muito bem projetado, muito bem pensado, sendo inserido naquela localidade para trabalhar o quê? Os materiais de construção, de forma que você tenha menos trocas de calor entre o meio de fora e o meio de dentro. Então, assim, o meu trabalho enquanto projeto também, ele vai muito para dentro daquilo que as pessoas não veem, que é o material que está na parede, tá. é o material que está na cobertura. Todo mundo se preocupa muito com o porcelanato, né? E É. eu não, eu vou com aquilo que está na parede, porque fisicamente falando, aí o engenheiro falando, né? É aquilo que vai me dar esse diferencial, de eu controlar o calor de fora para dentro, de eu usar mais ou menos ar-condicionado e de eu fazer meu cliente gastar menos dinheiro com conta de luz no final do mês. Doido, Nossa, né? que espetáculo! Eu li lá no teu Instagram uma coisa de mármore Sim. Aí é uma outra. aquilo me levantou uma curiosidade imensa. É uma outra vertente do meu trabalho, porque isso que eu falo assim, que eu trabalho exatamente no fundo da humanização.
Eu sou um profissional que eu fiz um curso, então eu sou hoje um profissional acreditado por uma certificação internacional, que chama HBC, né? Ela é voltada para as edificações saudáveis. Todo mundo conhece edificação sustentável, Tá. que impacta menos o meio ambiente. Essa formação que eu fiz, esses estudos que eu tenho, é voltado para que a edificação não cause prejuízo à saúde das pessoas. Existe uma Tá. doença classificada pela Organização Mundial de Saúde que se chama Síndrome do Edifício Doente. Que é quando a edificação causa problema para a sua saúde, para a minha saúde. Que é o que você leu do mármore. É. Então, assim, o mármore, pela formação geológica dele lá nas profundezas da Terra, ele acumula na sua formação um gás que se chama radônio. Esse gás, ele fica preso dentro do mármore e ele é emitido, mármore ou granito, as duas Tá. pedras, e ele vai sendo emitido ao longo do tempo. Então, se você tiver uma exposição muito grande, durante um período muito longo da sua vida, a um ambiente muito, vamos dizer assim, marmorizado ou granitizado, você pode vir a ter problemas de saúde, inclusive desenvolver câncer. Fica chocada, não. Nossa Senhora, que loucura, menina. Eu E fiquei pensando nos lugares que eu morei, se tinha, não tinha, e isso como é é que só é. um Ah. pequeno exemplo do que eu penso nessas questões, né? Então, assim, a questão do mármore, a questão da tinta. Que Tinta, Rio Preto é louco para pôr, o povo de Rio Preto é Rio louco para Pretense adora pôr. o mármore, né? Então, assim, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, né, que as marmorarias fechem. Não, não é isso, entendeu? Mas nós temos hoje materiais excelentes que podem substituir, até em termos de custo, né? Então, para essa questão de a gente priorizar a É, e nossa não colocar saúde. tudo em mármore, uma peça ou Exatamente. outra. Claro, não é porque você escova os dentes numa bancada de mármore ou granito na tua casa que você vai desenvolver o câncer. Não, não é isso. Mas é que antigamente, como você disse, o hábito era, o material que nós tínhamos mais nobre era a pedra. É. Então as construções antigas tinham granito no chão, granito na parede, às vezes até no teto, coluna de mármore. Então assim, era muito, escadas. Então assim, era uma exposição muito grande. E aí às vezes as pessoas têm problemas de saúde ou têm até E não sabe o insônia que é. e não sabem o que que é. Às vezes, assim, eu não estou conseguindo dormir bem porque eu comi uma feijoada. Claro, também, né? Vai te Lógico. atrapalhar para a digestão. Só que assim, você dormir ao lado de uma tomada, a tomada libera campos eletromagnéticos. Isso atrapalha o seu sono. Você dormir com o teu celular carregando do teu lado é o maior crime que você pode fazer com você mesmo. Você não vai ter uma boa noite de sono. Você não atinge o que a gente chama de estágio de sono REM, que seria o sono regenerador, que é aquele sono profundo e realmente o seu corpo descansa e você consegue se sentir revigorado em termos de energia corporal no dia seguinte, por causa de uma tomada. Eu só tenho uma tomada no meu quarto que liga a televisão. Televisão, foi bom você falar. A luzinha do stand-by da televisão, ela é suficiente para atrapalhar o seu sono, Não, mas eu desligo. mas a luzinha fica acesa. Acho que Aquela luzinha não. vermelha, não fica uma Lógico que luzinha do não. stand-by? Não. Ótimo, a tua televisão não tem, mas televisão que tem, aquela luzinha, a nossa pálpebra, a hora que ela fecha, ela não é totalmente opaca. Você ainda tem a recepção da luz, e aí eu vou para um lado químico da coisa, Que ali tá passando um monte de. fora todo o eletromagnetismo da rede Ah, elétrica, aquela luzinha, ou quando você não dorme num ambiente totalmente escuro, aquela claridade continua incentivando os teus o ambiente tem fotorreceptores que ser absolutamente escuro, escuro. escuro. Porque aí você tem os seus fotorreceptores que continuam trabalhando, captando aquela luz, e vão mandar uma mensagem lá para o seu hipotálamo, e aí esse hipotálamo vai falar para você, para o seu corpo, está de dia, produza cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, por isso também que às vezes as pessoas dormem, mas não descansam, Ah, entendi. entendeu? Então, para dormir, é breu, escuridão total, é blackout Ah, na eu durmo de janela, janela aberta e ela tem um monte de árvore no fundo. mas você tem a claridade da cidade. Não, Não, você mora mais eu moro afastado. afastada. Ah, não, e tudo bem. Mas eu tenho uma luz que eu deixo acesa Então, para eu ficar olhando o quintal. faz um teste, daqui uns 15 dias você me conta se você dormiu Tá, melhor. Dorme uns 15 dias no escuro e vê se você acorda melhor. vou Perigoso fazer. até você perder a hora. Porque aí sim você garante uma produção total de melatonina. Aí quando eu vejo lançar melatonina na farmácia, antes era proibido no Brasil, agora vende. É. Nossa, aquilo lá pra mim é uma tristeza. Eu falo, poxa, pra que que você vai ingerir algo que o seu próprio corpo já fabrica? Custa você aprender a dormir direito?
não é? entendeu? Então, assim, tudo isso que eu procuro levar nos meus projetos. Diferente, né? Nossa, tô aprendendo um monte. Então, quem falou de você para mim, a primeira pessoa que falou foi a Flávia Costa. Ah, uma grande amiga minha e agora É, cliente. é. E ela me falou que você está fazendo umas coisas muito loucas lá Sim, um outro conceito, é né? um outro conceito. Hoje também eu estudo muito, que aí talvez venha o meu segundo doutorado em neurociência. Ah, Eu sou especialista em neurociência aplicada à arquitetura, ou popularmente conhecida como neuroarquitetura. Então, o que que seria isso? Seria as questões de como o ambiente onde você está inserido interfere no seu comportamento. Então, tá. quando você começa a estudar a relação do seu cérebro com os estímulos que ele recebe, você passa a perceber melhor o teu espaço. Então, é por assim, isso, quer ver, por exemplo, se você chega em um local que tem uma altura muito grande, se você não tiver um guarda-corpo, você não vai chegar na Claro ponta. que não. Porque o teu cérebro, entendeu? Fala, A não tua vai que você amígdala cai, cerebral tonta. fala, exatamente, tonta não vai lá. Mas se você tem um guarda-corpo, ou seja, visualmente você tem uma barreira, você já se aproxima. É, Se esse guarda-corpo for só de vidro, você talvez fique receosa. Se ele for de alvenaria fechada, você chega mais perto ainda. Então percebe como que onde a gente está inserido, realmente o nosso cérebro recebe as mensagens ou não. E aí no escritório da Flávia, que é uma advogada, né, super conceituada, trabalha com questões familiares, então eu fui a fundo com ela. Então para começar a fazer o projeto dela, eu tive que entender primeiro o trabalho dela. tá. Quem que é o seu cliente? Como que ele chega aqui? Qual que é o estado emocional do seu cliente? Quais são os problemas que ele trazem? Ele não precisa me contar nenhum caso. Eu sei que tem sigilo, mas assim, de uma forma geral, a pessoa chega aqui muito Ninguém feliz. faz isso. Não, não. Não, não sei. Ninguém faz, Ah, muito perigoso dizer, né? é, Ninguém, nunca. Mas assim, pelo menos é a forma como eu trabalho, tá. né? Vamos consertar isso. É a Isso. forma como você fala. Então, É muito difícil de alguém. é, por exemplo, ela trouxe para mim uma questão, usando ela de exemplo, ela gostaria de usar as cores em tons de cinza no escritório dela. Ah, Aí eu peguei e falei para ela, falei, olha, o cinza é uma cor muito bonita, uma cor elegante, e remete à sofisticação e à seriedade. Só que o cinza acaba por muitas vezes levando a pessoa para uma sensação mais down. com A certeza. pessoa meio que fica mais triste, mais reprimida. Então, assim, se você procura um advogado, você nunca procura um advogado, na maioria das vezes, por uma questão feliz. É sempre um problema. Então você já chega com aquela energia muito pesada. E muitas vezes até muito abalado. Então, se eu pinto o negócio todo de cinza, eu deixo a pessoa muito pior do que ela já chegou. Se eu trabalho bem as cores, se eu trabalho bem as formas, eu deixo a pessoa se sentindo muito melhor. Até para o trabalho de quem está conduzindo uma reunião, no caso ela conduz melhor. Tipo móvel, aqui nós estamos nessa mesa, o móvel ele é pontudo, é um canto vivo. Na história dela não tem nada ponta viva, é tudo orgânico. É, São todas nós formas precisamos tirar essas arredondadas. pontas, meninos. É porque Urgente. a ponta, ela te remete ao quê? Ancestralmente falando, a lança, né? A lança de caça. Então a ponta é algo que fere, é algo que te inibe. A hora que você arredonda, você traz uma forma mais orgânica, você perde essa inibição. Então, assim, é tudo coisa assim que eu acabo trabalhando dentro do subconsciente da pessoa, né? Porque a gente A traz pessoa vai memórias lá, se ancestrais sente super bem e às vezes e não nem sabe, não sabe tem o por quê. porquê. Exatamente isso. Exatamente isso. Assim como iluminação, cor, forma, A cheiro. iluminação, eu sei que você também é Sim, super. Tem milhões de coisas de tem. iluminação lá. Iluminação também é meu grande forte. Hoje eu sou professor de neuroiluminação Ah, na é? pós-graduação onde eu trabalho. E eu trabalho ensino aos alunos todas essas questões da iluminação e como isso também impacta no corpo humano, no comportamento das pessoas. Então você pode deixar as pessoas super dispostas, super felizes com a iluminação correta, ou super deprimidas, preguiçosas, improdutivas com a iluminação incorreta. Isso tanto luz artificial quanto luz do sol. Quanto mais luz do sol tiver, melhor, né? Tá. Muito melhor. Mas dá para a gente trabalhar a luz artificial aí de forma a contemplar isso e regular Eu vi essas um questões. projeto que você fez que não tem luz no teto. Não, Tem umas ancas, aí sim. tem uma cama com uma luz atrás. É enlouquecida.
Hoje em dia é uma tendência, né? Aí a gente vai falar um pouco mais de tendência, de modismo, que é tirar as luminárias do teto e trabalhar mais com a iluminação indireta. Acaba sendo mais agradável aos olhos, né? Você não É. tem o ponto focal da fonte de luz. E você ilumina melhor o ambiente. Então tem várias técnicas para a gente poder iluminar É, e bem. tem até diferença entre a luz branca e a Tem, amarela, né? tem. Eu adoro a luz amarela. Eu também. Ela é muito mais Fica tudo mais bonito, ela é né? mais aconchegante, ela é mais bonita. É. Mas aí também tem os misticismos, né, de ser mais bonito, né? A gente vai trabalhar com questões técnicas, porque o que atrapalha muitas vezes na luz não é nem ela ser amarela ou ela ser branca, é se ela distorce ou não as cores. Então você pode ter uma luz Ah, amarela que distorce cores ou uma luz amarela que não distorce as cores. A gente está falando aí de índice de reprodução de cores, que é tá. uma propriedade física da luz. Porque se você for parar para pensar, que cor que é o Sol? Amarelo? É. Só que acontece, esse índice que a gente chama, abreviando de IRC, o IRC do Sol é igual a 100. Se você quer saber a cor de um objeto, você coloca no Sol. É aquela cor que ele tem de verdade. Se você colocar numa luz interna, pode ser que a cor deturpe, que a cor mude. Ah, Então, assim, seria muito engraçado, e eu acho engraçado quando as pessoas falam, eu não gosto da luz amarela. A luz do Sol, ela é amarela. Amarela, sim, no começo do dia. E aí a gente vai trabalhar, eu vou falar para você em questão agora de ciclo circadiano, que é o ciclo do nosso relógio biológico. Na hora que você acorda, né, 6, 7 horas da manhã, o sol tá bem amarelo. Claro, você tá ali preguiçoso, mais sereno, tranquilo. Aí você vai se preparando para trabalhar, o sol vai subindo. Então esse sol vai saindo desse amarelo intenso e vai começando a ficar numa cor mais esbranquiçada, chegando até uma luz neutra, que a gente chama que está muito comum as pessoas usarem a famosa lâmpada de 4K, 4000 Kelvin. E aí quando o sol chega por volta do meio-dia, 1 hora da tarde, está aquele branco, que chega até a ser um branco azulado, tá. que é a mesma luz que a gente usa em centro cirúrgico, por exemplo. Por quê? Esse branco azulado, ele te dá uma sensação de muita atenção. Você está muito ali desperto, que é a luz que o médico precisa durante uma cirurgia. Tá. Jamais eu poderia ter uma luz amarela no centro cirúrgico. Não por ser amarela, mas sim por questão de deixar o médico relaxado, tirar a atenção dele em relação a isso, entendeu? Então, olha como que é super importante, e eu falei para você, eu realmente humanizar 100% aquilo que eu faço. Com Tudo tem técnica, certeza. mas eu preciso entender de tudo isso, e hoje, por conta da neurociência, como o nosso cérebro reage, como são as informações que ele manda para todas as nossas glândulas do corpo, para que a gente entenda nossas reações. E me fala uma coisa. Você tem um escritório em Rio Preto? Tenho. Tenho um escritório aqui em Preto, aqui perto, por Ah, sinal. e as pessoas, quando te procuram, elas já te conhecem? Não? Como é que é? Eu Eu tenho acho que pessoas. depois dessa entrevista, muita gente vai querer saber mais sobre Sim, isso. espero. Assim, tem muitos amigos que me procuram, claro, toda vez que a gente tem um escritório, né, Ah, é sempre família e amigos, né, que procuram. ah. No Mas caso eu, de publicidade, não, você sabe, né? não, né? Santo de casa não faz milagre, né? É. Mas Ah, hoje em dia eu já tenho uma gama de clientes que me procuraram por conta de indicação, ou porque viram alguma coisa no meu Instagram, ou pela ah. credibilidade de eu também As redes sociais, né? de eu já ser doutor em alguma coisa, de eu também ser professor, então aí eles também me procuram por essa notoriedade. Eu não gosto de falar que eu sou uma pessoa notória. Eu só sou uma pessoa que gosta de estudar. Eu tenho, assim, eu Tá. tenho prazer em sentar o bumbum na cadeira e ler, né? Eu não tenho preguiça de ler. Gosto. Então, Ai, você deve adorar estudar, porque. gosto. Nossa, eu já fiz especialização em gestão ambiental, que foi a primeira. Depois eu pulei para arquitetura comercial, depois eu fui para neurociência aplicada à arquitetura. Justamente assim, porque, ok, a internet está aí para você procurar as informações. Só que quando você faz um curso, você direciona a sua atenção para aquilo. Então eu vou conversar com uma pessoa que é especialista naquilo. Então eu Tá. vou beber da Lógico. fonte mesmo. E hoje Então em eu dia o mundo prefiro. está cada vez mais voltado para especialidades, né? Sim. E é outra coisa. Então, assim, por exemplo, hoje as pessoas Ah, podem. Em Rio Preto, não sei quantos escritórios de arquitetura e de projeto tem em Rio Preto. Então, se você quiser fazer um projeto comum, normal, não vou dizer comum, mas um projeto normal, sem toda essa neurociência essa envolvida. especificidade, iluminação adequada, eficiência energética, neurociência ou salubridade, eu tenho muitos colegas que fazem,
e fazem muito melhor até do que eu, um desenho muito melhor do que o meu. Então, assim, hoje, se chegar para mim e falar, Ari, eu vou no teu escritório, eu quero uma casa. Aí eu vou te explicar o propósito do meu escritório, vou te explicar como eu trabalho. Ah, não, não é bem isso que eu quero, eu só quero um projeto normal. Então, Luca, super te agradeço. Posso te indicar outras pessoas para fazerem para você. Porque eu vou trabalhar dessa forma. Por que que eu falo isso? Porque daí o meu processo de projeto ele é um pouco mais longo. Eu trabalho com simulações computacionais, eu Tá. trabalho com cálculos. Então não é só fazer o desenho já é tempo, já demanda um tempo de criatividade e tempo. Então, além do desenho, eu faço na simulação, eu faço cálculo, eu faço teste, eu converso muito mais com as pessoas para realmente entender exatamente tudo aquilo que ela quer. No meu projeto final, eu chego até dar indicativos para a pessoa, tanto comercial, corporativo quanto residencial, até de aromas que elas possam utilizar, não sou eu que fabrico, né? Tem Tá. uma parceira lá em Ribeirão Preto que faz isso. Mas até essas questões de você aromatizar o ambiente. Fala para ela fazer um aromatizante pra gente aqui. Falo. Isso aqui é um trabalho super pessoal, isso. Então, assim, eu Hum. consigo filtrar as informações para ela, depois ela também vai conversar com você. Porque hoje em dia o aroma, os cheiros são super importantes. Porque São super importantes. É uma experiência agora, né? isso, a Quando experiência do você usuário. entra, você vai ter que ter Mas experiência. por que que isso é muito forte? Né? Vou te explicar neurocientificamente falando, então. Tá. Dos nossos 5 sentidos, o único sentido que nós temos que não passa pela amígdala cerebral, que é um, um órgão, um pedacinho do cérebro que dá outro sinal de alerta, é só o olfato. O olfato vai direto. Então, a tua resposta, a visão, ela pode ser um pouco mais demorada ao tato. Agora, o olfato, você gosta ou não gosta, instantaneamente. Tá, Então, com por isso que a certeza. melhor experiência, principalmente para a área comercial, é o olfato. Por isso que grandes Tem lojas o cheirinho têm o delas. cheirinho dela. E aí eu já tive casos que eu já vi de pessoas comprarem o cheirinho de uma loja X, que é famosa, utilizar na própria loja. Só que o cheiro da loja X era uma loja de vestuário. Colocou numa ótica. As pessoas, quando chegavam próximas, acharam que iam encontrar aquela loja com aquelas roupas. Se deparavam com uma ótica e ficavam frustradas. Só pra você ver assim, o Que poder maluco. do aroma. A aromaterapia é muito séria, é muito importante. Nossa, adorei, Tô Ari. adorando. Tô adorando Vamos falar também. mais? É lógico. Então, assim, então, esse é um É. pouco do que eu faço. Um pouco das minhas loucuras, de tudo aquilo que eu E daí você estudei. dá aula em bebedouro. Dou aula em Bebedouro e dou aula numa pós-graduação a nível nacional. Aí eu viajo o Brasil inteiro dando aula. Ou viajando, ou às vezes online. Hoje em dia, já que o online veio E para tem uma ficar. porção de ah, gente pensando como você na hora de construir. Olha, Luca, aqui em Rio Preto eu não conheço. Que junte tudo isso, né? Tá, Saúde, eficiência e a questão neurocientífica, eu não conheço ninguém. Tá? tá. Eu posso te dizer que eu sou o primeiro especialista em neurociência aplicada à arquitetura de São José do Rio Preto, porque eu participei da primeira turma dessa especialidade, que é a única que tem no Brasil. Tá. Então eu tenho certeza que eu sou o único. Assim, pelo menos era, não sei se mais alguém fez depois, mas até então, durante um bom período aí, eu sei que eu fui o único. E pratico, não só fiz por fazer, eu ponho isso em prática nos meus trabalhos. Às vezes é algo muito sutil, como simplesmente um desenho de uma mesa, e às vezes é algo muito mais arrojado, né, que eu É? preciso realmente dar indicativos daquilo. Ai, muito legal. Vamos fazer aqui o estúdio sem neuro. Vamos fazer aqui no estúdio, vamos reformar. Primeiro Vamos. tira os meninos, Sim. Vamos sim. Não, deixa eles aí. Obrigado. né? Pra mais cadeira para vir mais gente, porque, Sim. né? Isso precisa, Precisa, é bom. É bom ter plateia. Daqui a né? pouco você vai virar a Hebe de Rio Preto. Você leva as Ai, pelo amor plateias. de A Deus. gente te coloca num sofazinho. Ai, vou adorar. Eu sei. Ficar conversando. E aí, gente? Ó, Ari, mas muito legal o seu trabalho. Obrigado, muito Você obrigado. tá de parabéns. Eu fiquei encantada com isso. Porque eu já vou mudar um monte de coisa na minha casa, você pode ter certeza. Sim. Vira e mexe no Instagram, eu coloco dicas também, né? É, Então, o pessoal também, quiser ficar ligado, dá uma olhadinha lá, sempre tem dica. Troca isso, coloca aquilo, né? Então, eu sempre
Porque, assim, conhecimento, eu não tenho problema nenhum em dividir, Lógico. né? Então, assim, eu acho que a gente pode perder tudo na vida, menos aquilo que a gente aprende. Então, acho que o conhecimento é feito para ser transmitido. Então, eu não sou aquele profissional que tem um problema de falar para um colega, outra pessoa, se me perguntarem, eu respondo. Eu respondo, eu não tenho medo disso. Eu acho que as pessoas não deveriam ter também, porque eu acho que o sol nasceu para Ah, todos. é verdade. Aí tem as questões pessoais de cada um. Então, assim, não me importa em dar informações, colocar informações na internet, né? Ano que vem eu pretendo, né, ter um canal para colocar mais informações, né? Um canal no YouTube. Minha assessora de mídias está me cobrando isso e eu tô super irritado porque eu tenho medo de vídeo. Por incrível Não, que vem aqui e pareça. grava com os meninos. Mas assim, então assim, informação é para ser passada, então dei uma O olhadinha lá. objetivo desse podcast é informação. Sim, quando a Flávia me falou e eu olhei, foi exatamente isso que eu vi, eu achei muito importante, Ah, porque a informação tem que ser difundida. Tem que ser. informação, assim, eu procuro ver a fonte, eu procuro pesquisar, Tem o eu, pedigree, você viu, né? é, eu procuro, porque também Não dá para trazer qualquer um. não dá, é o nome da gente, Sim, né? sim. Que E tá, outra, você presta um serviço de utilidade pública. ah, Você tem uma pessoa, de repente a pessoa é super bacana, mas ela não tem conteúdo para passar para quem te assiste, né? Para quem te ouve. Então, qual que é a graça? Vamos falar, poxa, que programa chato, né? Tá falando mais do mesmo? Não aproveitei ah. nada. Então, acho que é bacana. Adorei a tua iniciativa. O projeto é super bacana. O canal é fantástico. Assim, Ai, muito obrigada. agora Você eu vai vir mais ouço. vezes? Ah, é só me chamar que eu venho. Ah, Maior prazer do mundo. porque eu fiquei tão empolgada. Não, eu falei muito rápido, muita coisa. E eu acho que eu falei muito, né? Porque nos outros você fala mais, né? E eu falei demais hoje, né? Não, mas eu tô querendo falar menos mesmo, É? porque eu não tô gostando da minha voz aqui. Besta. Ó, manda um recado aí pra minha audiência. Bom, para a audiência da Luca, que eu sei que é grande. Bom, o recado que eu posso dar para vocês é que procurem viver com aquilo que vocês gostem, né? Então, sejam felizes no ambiente de trabalho de vocês, na residência de vocês, né? E principalmente priorizem muito o sono e as relações interpessoais. Um bom projeto, ele vai te ajudar a realmente ter essa harmonização entre você, entre o seu ser e os que estão à volta de você. Então, tendo isso, a felicidade está aí. Eu acho que esse é o maior recado que eu posso dar. Sejam felizes, assim, independente do que vocês façam, independente de onde vocês morem, e sempre procurem melhorar. Se aquilo que eu falei hoje aqui despertou a curiosidade de alguém, não falo nem por questão de projeto. Tem alguma dúvida? Me liga, manda mensagem, eu respondo. Uma dica. Vai Ah, fazer o legal. projeto? Fantástico, Teu vamos fazer o telefone projeto vai também. ficar ali na legenda. Perfeito. Adorei, Luca. Não quero que acabe, você tá mandando embora já, né? Não, não tô te fazendo. Falei Já tá muito. ali, ó. Já deu. Tá vendo o reloginho ali, ó? Esse reloginho é. É um saco. Nossa, Eu vou colocar ele na escola que eu dou aula. Porque onde eu dou aula passa tão devagar o tempo e aqui tá tão rápido. Vou colocar lá. nossa, e eu vou mudar um monte de coisa na minha casa já. Precisando, conta comigo. Precisando, já vou apagar a luz do quintal. Isso, sabe? Depois você me conta. Depois eu te conto. A Bom, Luca vai então, contar pra vocês depois que ela dormiu melhor. daí então eu já vou encerrando aqui. Olha, se vocês gostarem dessa entrevista, eu passo para 5.000 pessoas no WhatsApp. Envia para quem está sabendo que quer construir, que comprou um terreno, que está fazendo alguma coisa, para ele ouvir o que o Ari falou aqui hoje, né? Acho muito importante isso. E você vai ver essa entrevista na íntegra no nosso canal do YouTube. Por favor, se inscreva. É tão fácil. Eu tenho 11.000 visualizações, sei lá, e 260 As inscritos. pessoas não se inscrevem, esquecem. É complicado isso, né? Você tem que fazer igual aquele pessoal faz. Se inscreve aqui, ó. Se Ativa o inscreve sininho. aqui e dá um E joinha. joinha. Tem que ser Joinha, assim. joinha é tão antigo, né? Agora tá na moda de novo. É. Joinha. Tá bom? Luca, Então, muito obrigado, viu? ai, muito obrigada a você. Eu não te Amei. vejo. Está Também. ótimo. Obrigado, você também. Lindona. Tchau.